Olá, eu sou o Dr. Edivaldo Gino, professor universitário há 20 anos e venho trazer para vocês muitas novidades no mundo da farmacologia. O tema de hoje é... O primeiro conceito importante em relação aos antimicrobianos é saber se eles são bacteriostáticos ou bactericidas. O bacteriostático ele inibe o crescimento do micro-organismo, então ele impede apenas o seu crescimento. É necessário que o sistema imunológico do indivíduo esteja competente para poder combater esse micro-organismo. Já o antibiótico que é bactericida, ele mata o micro-organismo diretamente. Claro que se o sistema imunológico do paciente estiver competente, melhor, mas ele sozinho pode matar esse micro-organismo. Uma outra diferença importante que a gente precisa saber para trabalhar com os antimicrobianos é saber se a bactéria é gram-positiva ou gram-negativa. Elas têm diferenças em relação à sua estrutura. A bactéria que é gram-positiva, ela tem uma camada de peptoglicano, são proteínas com açúcares, com ozes ao redor, que são colocadas por cima da membrana da bactéria. Então ela tem várias camadas aqui de ozes com proteínas que são esses peptoglicanos. É como se fosse uma armadura por fora. Isso confere resistência a ela no ambiente. Confere maior capacidade de infectividade, porque ela pode ficar no ambiente até que alguém se contamine com ela. Já a bactéria gram-negativa, ela também possui uma camada aí de peptoglicano, sim. Mas ela possui duas membranas, uma acima e uma abaixo dessa camada aqui de peptoglicano, e acima delas ela ainda possui uma camada de LPS, que a gente chama de lipopolissacarídeo. Então a bactéria que é gram-negativa é muito mais difícil de ocorrer uma penetração, porque ela tem uma camada de lipídio com açúcar, que é o LPS, por cima, tem dupla membrana, entre elas ainda tem uma camada de peptoglicano, uma parede. Então no encontro de hoje a gente vai trabalhar os antibióticos que são beta-lactâmicos. Quais são esses antibióticos? As penicilinas, as cefalosporinas, os carbapenêmicos e os monobactâmicos. Bom, qual é a característica comum entre eles? É possuir um anel beta-lactâmico, uma estrutura que é a base da construção desses antimicrobianos, todos eles têm. Vamos trabalhar então as penicilinas e as cefalosporinas primeiro. Elas possuem um mecanismo de ação que é subdividido em 3 partes. Então, como é que funciona isso? É necessário que haja a inibição da transpeptidação. Os peptoglicanos, eles se organizam na parede da bactéria através de ligações cruzadas entre si. Então, o nome desse processo é transpeptidação, é a realização dessas ligações cruzadas entre os peptoglicanos. As enzimas que são responsáveis por fazer essa transpeptidação se chamam transpeptidases. Existem outras enzimas, uma delas é a hidrolase, que desfaz essa transpeptidação. Então, as ligações cruzadas são desfeitas através da enzima hidrolase. Bom, a organização dessas duas enzimas precisa ser bem feita, então, senão vai haver um monte de buracos na bactéria, por onde entrarão água e a bactéria vai encher de água. Por que isso vai acontecer? Porque dentro dela está mais concentrado do que do lado de fora, uma questão de osmose, haverá entrada de líquido e ela vai sofrer uma lise osmótica, ela vai romper. Então, a coordenação desses dois tipos de enzima, que são as transpeptidases e a hidrolase, ela é feita através de uma proteína chamada PBP, proteína ligante de penicilinas. Então, precisa ser um processo organizado, senão você vai acabar esburacando a parede da bactéria. O que os antibióticos fazem? Os antibióticos são as cefalosporinas e as penicilinas, que é nosso encontro de hoje. Elas se ligam nessa PBP e inibem a transpeptidação, quer dizer, a bactéria não consegue fazer as ligações cruzadas, então fazer a parede vai ficar mais difícil, e elas acabam liberando a hidrolase, que vai desfazendo a parede mais ainda. Então haverá muitos pontos frágeis na parede por onde entrará água e a bactéria posteriormente vai sofrer uma lise osmótica, ela vai romper e extravasar o seu conteúdo. Então, ocorre uma inibição da transpeptidação quando a gente usa esses antimicrobianos. Você inibe essas enzimas que são a transpeptidase. Isso acontece por quê? Porque ocorre a ligação das penicilinas com essa PBP, com essa proteína ligante de penicilinas, e você acaba liberando para funcionar ativamente a hidrolase. Como é que se faz isso? Quando o antibiótico se liga na PBP, na proteína ligante de penicilinas, ocorre a inativação de um inibidor dessas hidrolases. A hidrolase ela não fica livre sempre dentro da bactéria, porque ela pode esburacar a bactéria morrer.
Então ela fica sempre ligada ao inibidor. Quando você coloca o antibiótico, ele se liga na PPP, esse inibidor fica inativado, e quando ele fica inativado, a hidrolase fica livre. E quando ela fica livre, ela faz um monte de buraco na parede da bactéria, por isso vai acontecer a lise osmótica. Então vamos falar primeiro aqui das nossas penicilinas. As penicilinas são um grupo, tem vários tipos diferentes, vocês estão vendo aqui, e a gente pode separar elas da seguinte forma. A gente tem as penicilinas que são ditas naturais. Entre elas, a gente tem a penicilina G, que a gente chama de benzilpenicilina. A benzilpenicilina é aquela que a gente chama de benzetacil, né, que a gente tem de 300 mil unidades, ou alguns chamam de 400, que é 300 mil mais 100 de protamina, que é usado para crianças, intramuscular. A gente tem a de 600 mil unidades internacionais, que são usadas para adulto, e a gente tem a de 1.200.000 unidades internacionais, que são utilizadas também para adulto, todas intramuscular. A gente tem a penicilina cristalina, também é natural aqui, ó. A penicilina cristalina, a gente tem a utilização dela intravenosa, é uma outra possibilidade, uma outra biodisponibilidade. A gente tem aqui as penicilinas sintéticas ou semissintéticas, que a gente tem aqui, ó, que são a oxacilina, muito importante para fazer tratamento de pele. Lembrar uma coisa importante, nenhuma delas atravessa a barreira hematoencefálica, nenhuma delas vai para o sistema nervoso central, salvo uma lesão, salvo uma inflamação de meninge, isso não vai acontecer. Então, nenhuma delas aqui serve para o tratamento de uma meningite. Cada uma delas tem um espectro um pouco mais estreito. O forte dessas penicilinas aqui é gram positivo, é a coisa mais importante. Então, principalmente as bactérias com pus, quando você vê uma lesão com pus, ela é gram positiva, ela será um Staphylococcus, um Streptococcus ou uma Neisseria. Cada uma tem um espectro, né? Então, assim, as penicilinas, as naturais aqui, elas vão para vários tecidos moles, ao longo do corpo, ao longo da pele, ao longo do tecido. A eficácia não é muito boa, comparativamente com as demais. Algumas são usadas para usos específicos. Por exemplo, a oxacilina, que eu estava falando aqui, a oxacilina ela é utilizada para infecções de pele e tecido mole, como celulite, que não é aquela da estética, é um processo de aparecimento de um abscesso na pele, no rosto, precisa ser tratado dessa forma. A gente tem aqui, ó, as aminopenicilinas, que são a ampicilina, a amoxicilina. Essas duas são muito importantes para trato respiratório. Então a gente tem lá trato respiratório. Vamos colocar dessa forma aqui para ficar mais fácil de entender. Cabeça, sinusite, otite, tá? Ouvido interno, aliás, orelha interna, que é o nome mais moderno agora para se falar dessa anatomia. Infecções por gram positivo em cabeça, tá? Faringite, laringite e trato respiratório. Veja bem, os antibióticos eles têm locais específicos para se depositar. Então não adianta passar, por exemplo, um antibiótico como a amoxicilina, como a ampicilina aqui, para trato respiratório, para tratar, por exemplo, uma celulite. Dentro das penicilinas, é melhor que você escolha a oxacilina. Se a eficácia não precisar ser tão boa, o paciente não está internado, atendimento de posto de saúde, por exemplo, né, atendimento da atenção básica, você pode usar uma penicilina natural aqui, fazer administrações de benzetacil, por exemplo. Uma coisa mais específica, um tratamento paciente internado, oxacilina, tá? Mas não adianta você pegar aqui um antibiótico aqui, ó, que vai para trato respiratório e você colocar para tratar uma celulite ou no pé. Existe alguma atividade sobre esse tipo de bactéria? Existe, porque será um gram positivo, mas aí que está, o antibiótico ele não se deposita muito naquele tecido. Se ele não vai para aquele tecido, então não adianta você prescrever aquilo como sendo o tratamento principal daquela doença, ele não vai para lá, tá bom? A ampicilina, ela vai também para o trato geniturinário. Na verdade, a amoxicilina, um pouco da concentração dela vai para lá, mas a eficácia dela é muito baixa quando você está falando de infecção do trato geniturinário. Eu prefiro, inclusive, desconsiderar o uso dela para geniturinário. Carboxipenicilinas. As carboxipenicilinas, a gente tem a carbenicilina, que é mais... ela tem uma propriedade importante, que é ser útil no tratamento do proteus. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui que nessa primeira parte aqui, ó, dos antimicrobianos, a gente tem uma eficácia grande para gram positivo e quase nada para gram negativo. Quando a gente vai descendo aqui nessa linha de divisão, a gente vai percebendo que eles vão aumentando a sua atividade
para gram-negativo. A eficácia maior é positivo, sem dúvida, tá? Mas alguns gram-negativos podem ser tratados com essas penicilinas mais recentes, como a carbenicilina, que trata proteus. A gente tem a ticarcilina também, que é muito útil também para alguns gram-negativos. A gente tem as ureidopenicilinas, que a gente tem a piperacilina, que é mais eficaz contra gram-negativos assim, mais comuns. A azilocinina, que é importante para a Klebsiella, né? E a gente tem os monobactâmicos, que são o azetrionam, que são medicamentos importantes. Então, o que está acontecendo? A primeira geração, os primeiros antibióticos para a penicilina, eles são mais eficazes contra a gram-positiva. A partir da síntese dos antibióticos mais recentes, se manteve sim a eficácia contra gram-positivo, que é o grande forte, né, desse tipo de antibiótico. Porém, alguns gram-negativos puderam ser alcançados nessas últimas sínteses. E a gente trabalha agora os carbapenêmicos. Os carbapenêmicos, eles podem ser usados aqui, ó, para infecções resistentes. Eles sim atravessam a barreira hematoencefálica, sim, eles podem ser usados no tratamento para meningite. Inclusive, eles produzem menos convulsão, né, uma taxa menor de convulsão quanto usados para o tratamento de meningite. Então, a gente tem o imipenem, que a administração dele é intravenosa. A gente tem o meropenem, que a administração dele é intravenosa também. E a gente tem o ertapenem. O ertapenem, ele tem uma vantagem de poder ser administrado tanto de maneira intravenosa quanto intramuscular. Bom, a gente pode aumentar a eficácia de algumas penicilinas usando os inibidores da beta-lactamase. O que é isso? Beta-lactamases são enzimas que são fabricadas pelas bactérias e conseguem clivar, cortar o anel beta-lactâmico. Então, o anel beta-lactâmico lá vai estar formado e ele vai ser cortado por essas enzimas que a gente chama beta-lactamases. Essas enzimas são feitas por essas bactérias que são consideradas resistentes. O anel beta-lactâmico das penicilinas e posteriormente, como eu vou falar aqui, das cefalosporinas, é mais fácil de ser clivado, de ser cortado, do que o anel beta-lactâmico dos carbapenêmicos. Então, por isso que os carbapenêmicos são mais utilizados para infecções resistentes. Eles possuem anel beta-lactâmico sim, mas é mais difícil de você clivar, de você cortar e abrir esse anel. Quando esse antibiótico é clivado, cortado, ele perde a sua estrutura tridimensional, ele não consegue ligar na PPP, ele não consegue inibir a transpeptidase, não consegue inativar o inibidor da hidrolase. Então, a gente possui algumas estratégias para utilizar quando a bactéria produz essas enzimas, essas beta-lactamases. Então, as estratégias são colocar uma outra substância que tenha mais afinidade química por essa enzima. Enquanto a enzima está ocupada com essa outra substância, o antibiótico, o outro, ele pode entrar na bactéria, ligar na PPP e inibir a transpeptidase e inativar o inibidor da hidrolase. Então, como é que a gente faz isso? A gente pega a amoxicilina e usa o ácido clavulânico ou clavulin para poder fazer esse tratamento. Então, o clavulanato ou ácido clavulânico, ele ocupará a enzima beta-lactamase enquanto a amoxicilina se liga na PPP. Raciocínio similar a gente pode fazer com a piperacilina, tá? A piperacilina é associada com o tazobactam. A piperacilina é dessas penicilinas que tem atividade contra gram-positivo e contra alguns gram-negativos. Então, o tazobactam ocupará as beta-lactamases, enquanto a piperacilina pode se ligar no PPP. O mesmo raciocínio é feito com a ampicilina com subactam. Então, o subactam irá ocupar as beta-lactamases e a ampicilina poderá se ligar na PPP. Vamos trabalhar agora as cefalosporinas. As cefalosporinas, elas podem ser divididas em gerações. A gente tem aqui a nossa primeira geração, onde a gente tem cefalexina, cefalotina, cefazolina, cefadroxil. O forte das cefalosporinas é também as bactérias gram-positivas e elas têm uma ação limitada contra bactérias gram-negativas. A segunda geração, ela possui um pouco mais de atividade contra gram-negativos e uma característica importante é que uma delas, a cefuroxima, consegue atravessar a barreira hematoencefálica. Então, a cefuroxima pode ser usada no tratamento da meningite, porém, a sua eficácia é menor e suas reações adversas são maiores, provocando, por exemplo, convulsões no tratamento. Então, assim, sua escolha ela é
uma etapa anterior ao uso dos carbapenêmicos. Bom, a segunda geração ela não age contra alguns bacterióides que são importantes quando a gente tem algumas infecções de certa importância no trato gastrointestinal. Tá? Então, à exceção da cefuroxima, eles não agem nos bacterióides. Bom, a terceira geração em diante, a terceira geração e a quarta geração, elas atravessam a barreira hematoencefálica, então elas conseguem entrar no cérebro, conseguem ser usadas no tratamento da meningite. Você aplica elas via oral ou aplica a intravenosa e elas vão parar dentro do sistema nervoso central. Das outras gerações, como eu falei, só a cefuroxima que consegue atravessar, uma da segunda geração. As demais anteriores, primeira geração e o resto da segunda geração, não atravessam a barreira hematoencefálica, elas não vão para o sistema nervoso central, elas não servem para o tratamento de meningite. Então, na terceira geração, a gente tem como fármaco importante a ceftriaxona, muito utilizado, uma marca conhecida como Rocefin nas empresas, e ela tem a ação principalmente também sobre Gram positivo, e alguma ação mais importante que cabe destacar sobre salmonela, sobre shigella, sobre Neisseria gonorrhea. E a cefotaxima, né, e junto com a ceftazidima, elas também atravessam a barreira hematoencefálica, servem para tratamento de meningite, destacando aqui que a ceftazidima começa a ter efeito sobre as pseudomonas, então a gente começa a ter algum efeito aqui sobre Gram negativo, também dentro das cefalosporinas. A quarta geração, ela inclui um fármaco chamado cefetime, muito utilizado. Então, o espectro de atuação dele, ele pega algumas bactérias importantes. Então, a gente tem Escherichia coli, Proteus, a gente tem Salmonella, Shigella, Klebsiella, a gente tem Enterobacter, a gente tem Haemophilus influenza e Pseudomonas. Então, a gente percebe aqui, que da terceira geração para a quarta, aumenta-se o espectro das cefalosporinas, fazendo com que elas ajam também sobre pseudomonas, tendo algum efeito sobre Gram negativos. E aí, gostou? Acompanhe o canal no Facebook, no Instagram e no YouTube, ative as notificações, clica no sininho, se inscreve no canal, deixa um like. Até a próxima!